Começando mais uns 60 segundos do bem, já acabou agora, Atlético Mineiro 3-0 em cima do Corinthians. Isso porque o Cássio ainda fez duas baita defesas aí, que podia ter perdido de 5. O Corinthians não deu um chute a gol contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro acabou, ó. Parabéns, 50 anos depois, campeão brasileiro, indiscutível. Ô galera, para com esse negócio de se. Mas se o Palmeiras, se o Flamengo. Não tem se. Se fosse assim, se eu tivesse nascido bonito, era o Rodrigo Santoro, não era o Benjamin Bach. Então, blá, blá, blá. Atlético Mineiro, campeão brasileiro 2021. E o Corinthians é isso, gente. O Corinthians do Silvinho é isso. O Corinthians não joga nada, não cria. Não deu um chute a gol hoje, só o Juliano que perdeu um gol de cabeça no finalzinho. Não cria. Entendeu? O Corinthians é o seguinte. O Corinthians, todo jogo com o Silvinho, o Corinthians joga mal. Alguns que ele joga mal, ele ganha. Outros que ele joga mal, ele perde. Hoje pegou um time muito melhor, tomou um passeio. Horrível. O Corinthians que em momento algum gerou perigo algum ao goleiro Everson, né? O Corinthians ofensivamente foi cruzamentos. Para lá e para cá e para lá, uma chance com o Vitinho no fim que o Juliano acabou perdendo e ponto final. Então foi um Corinthians absolutamente inofensivo e um Corinthians com uma dificuldade muito grande de suportar a pressão que o Atlético Mineiro fazia na bola. Então foi um Galo que mordeu o tempo inteiro contra um Corinthians que foi facilmente dominado dentro dessas características. No primeiro tempo com o Renato de centroavante funcionou? De novo, não funcionou. Esse foi o problema do Corinthians no jogo de hoje? Não foi. Porque no segundo tempo o Renato voltou para o meio-campo, o Roger Guedes primeiro foi o centroavante, depois saiu, entrou o Jô, e o Corinthians continuou a não fazer nada. Então foi mal o Corinthians com o Renato de 9, foi muito mal o Corinthians com o Renato de 9, foi muito mal o Corinthians com o Renato de 8. O problema foi bem além apenas da opção, que de novo não deu certo, do Renato como falso centroavante. Eu estou de acordo com o que o Gustavo disse e acho que a gente pode entrar por uma conversa a respeito das decisões do Silvinho numa atuação ruim, uma derrota merecida, em que há muito pouco a acrescentar ou a agregar em relação ao caminho de evolução que o Corinthians vinha tendo nas vitórias recentes, independentemente de terem sido conquistadas com um gol agônico no final ou com uma substituição que deu certo, que foi o gol do Cantillo contra o Fortaleza. O Corinthians jogou muito mal hoje, jogou muito menos do que pode, muito menos do que deveria, numa noite em que os holofotes e o foco no Corinthians eram muito numerosos por enfrentar o virtual campeão fora de casa, um jogo diferente dos outros. E o Corinthians não esteve à altura, de fato não esteve. E na noite de hoje, especialmente no primeiro tempo, o que se viu foi um desencaixe, um descompasso entre o sistema e os jogadores. E isso é sério, isso precisa ser abordado. E eu não estou aqui dizendo que o sistema no qual o Silvinho visualiza o Corinthians hoje é um sistema errado e ele deveria fazer de outro jeito. Não, eu estou apontando o que eu vi no jogo. Os dois problemas de ter um jogador como o Renato Augusto atuando como falso atacante, porque ele teoricamente é o 9, na prática ele é um jogador muito diferente, estiveram, mas assim, escancarados durante o primeiro tempo. Um deles é o seguinte: você tem um jogador que é, em campo, o principal criador da equipe, em termos de capacidade, visão, inteligência, experiência, o bom passe, a tomada de decisão. E você coloca esse jogador numa função na qual ele não consegue fazer isso. Porque se o Renato joga de falso atacante, ele precisa se colocar numa posição de modo a criar dúvidas nos zagueiros adversários. Ele precisa se distanciar um pouco da área. Para o zagueiro pensar, eu acompanho o Renato ou não acompanho? Se ele não acompanha, o Renato tem tempo de receber, girar e ficar de frente para o gol numa zona sensível, na intermediária, mais próximo da área. Se o zagueiro o acompanha, há espaço para os jogadores de lado ocuparem. E os jogadores de lado não fizeram isso em nenhum momento. A ponto do Renato ser caçado pela defesa do Atlético Mineiro muito longe da área, em áreas do campo em que uma falta faz pouca diferença. Isso só serviu para ele potencialmente se machucar, ele precisou de atendimento médico no primeiro tempo, e mostrar que os jogadores do Corinthians que atuam mais avançados precisavam oferecer a ele algum tipo de possibilidade de associação. E isso não aconteceu. Então, o problema não é só esse, mas também é esse. O Renato pode jogar como falso 9? Absolutamente pode, mas numa engrenagem em que a presença dele nessa função faça sentido.
não ter feito sentido hoje não significa que não fará em nenhum momento. Mas, de fato, hoje a coisa não funcionou. E o primeiro tempo com ele lá na frente, o Roger Guedes mal apareceu também, né?